Eu tenho pra mim que a nostalgia é um lance meio problemático. É uma coisa que tá introjetada, internalizado, acho que dentro de muita gente, e talvez seja num senso geral mesmo, em muitas pessoas isso está presente, de que as coisas do passado são sempre superiores ou melhores do que as coisas atuais, do tempo presente. É aquele famoso rejeitar a modernidade e abraçar a tradição. Eu tenho pra mim isso vai meio que acontecer naturalmente de geração pra geração, sabe? A próxima geração que vir depois sempre vai ser as coisas que ela trouxer e imputar na sociedade, enfim, no meio que a gente vive, elas não vão ser melhores, porque no nosso tempo era melhor, sabe? No meu tempo era melhor. Então, eu não sei, eu acho que é meio. Parece uma coisa já batida, definida. Sempre vai ser assim na cabeça das pessoas. É engraçado ouvir isso, porque essa coisa do passado ser melhor sempre me remeteu a um papo meio de tiozão, sabe? De gente velha no geral. Velha, sei lá, idoso. Mas eu tenho visto isso cada vez mais presente na minha geração, dentro mesmo dos millennials. Eu tenho, sei lá, 31 anos e eu tenho visto pessoas que são 2, 3 anos mais velhas que eu, ou até mesmo com a mesma idade que eu tenho, é, com o mesmo, com a mesma linha de discurso e com essa mesma ideia de que no nosso tempo era melhor. Então é isso, a minha geração, os millennials estão virando tiozão. Me parece que agora quem vai estar sofrendo com isso é a geração Z, que é a depois dos millennials. E é muito estranho ouvir isso de amigos ou de pessoas próximas de mim, não, sei lá, do meu tio, saca? Esse tipo de frase e pensamento. A geração Z já tá sofrendo esse ódio gratuito da minha geração e eu só acho isso, sei lá, meio tosco e burro. E eu tô falando tudo isso porque um dos trabalhos que eu tenho é como diretor e por trabalhar nisso eu acabo acompanhando algumas pessoas da mesma área que eu. E aí me veio esse grande pensamento em torno de todo esse assunto que eu tô trazendo, exatamente porque, por dois motivos, na verdade, por duas situações que eu vi diretores falando sobre. Eu não sei que palavra usar para definir, mas são diretores de publicidade que juram de pé junto que são diretores de cinema. E para mim não é a mesma coisa. Não é, definitivamente não é a mesma coisa. Para mim são coisas completamente diferentes. Não tem como comparar o teu trabalho, que é gravar um comercial de uma marca de caminhão, e comparar isso com um trabalho, um filme, sei lá, do Tarantino. Não tem como. Tu pode usar referências, obviamente, puxar do cinema, mas o teu trabalho não é cinema, o teu trabalho é publicidade. Por que eu tava falando sobre isso? Não sei, acho que me perdi no assunto. Enfim. Ah, lembrei. Eu vi duas postagens recentemente de dois diretores que era fazendo uma demonstração clara desse rejeitar a modernidade e abraçamos a tradição, porque a tradição é o que é o cinema de verdade. Um deles era um boneco que fazia alusão àquele boneco do MAGA, que é o Make America Great Again, só que era uma coisa tipo Make Horizontal Great Again, que é tipo, que numa tradução livre seria meio que torne o horizontal grandioso novamente. Numa clara alusão a que vídeos na vertical são a escória da humanidade e que vídeo bom é vídeo no horizontal. Sei lá, não faz nenhum sentido, saca? O que pra mim já comprova o ponto de que eles não são diretores de cinema, porque o cinema continua sendo horizontal. Eu não vi nenhum filme do Tarantino ainda em vertical. Só tá fazendo filme vertical quem trabalha com publicidade. Pronto, acabou o problema, tá ligado? A publicidade não fica só anunciando mais agora, sei lá, em televisão como era antigamente, sabe? Tipo, o principal canal deles é a internet. Então, sabe, tipo... Pronto, acabou o argumento de que as coisas do passado eram melhores pra esse exemplo. E o outro exemplo era de um documentário de, sei lá, 1950, alguma coisa assim, um documentário que tinha um plano sequência
E daí que esse plano de sequência era coisa de adulto e que botar um Ronin em 2025 era coisa de adolescente. E aqui talvez eu tenha sido um pouco técnico demais, mas e pra quem não sabe, tá? Primeiro, que esse comentário era uma crítica ao documentário Adolescência, que tá no Netflix e tá dando bastante burburinho nos últimos dias e semanas, porque é um seriado que foi gravado, cada um dos... são 4 episódios, se não me engano, eles são gravados em plano sequência. O que é um plano sequência? Plano sequência é que não tem corte, então ele é gravado literalmente em sequência, sabe? Não tem cortes de, sei lá, eles estão na casa e daí corta, eles vão pra delegacia ou vão pra escola. Normalmente é feito assim. Um plano sequência é quando tu acompanha a saída de casa até a escola, por exemplo, sem ter nenhum corte. Algumas séries e filmes já trouxeram essa técnica, mas que tiveram cortes, mas eram cortes que eram disfarçados, então não parecia que foi cortado. Nesse caso do Adolescência, ele foi, de fato, os 4 episódios foram gravados completamente em sequência. No caso da série, então, era um episódio de 50 minutos que exigiram, tipo, muito ensaio, muito treinamento para eles conseguirem gravar essas cenas 50 minutos de cena nessa sequência. E aí, o que é o Ronin? O Ronin é um estabilizador de imagem, que já pode ter visto por aí, mas que é basicamente para tu deixar a cena mais suave. Então, caso tu esteja correndo com uma câmera na mão, ela vai ficar tremendo, entendeu? Não vai ficar uma imagem boa. Se tu usa um Ronin, um estabilizador de imagem, a imagem fica mais suave. Esse equipamento serve basicamente só para isso mesmo. Numa das cenas que foi compartilhado do making of desse filme, é que os caras usavam esse estabilizador e na hora que rolava uma cena de drone, eles botavam esse estabilizador no drone. Então, o resumo da ópera toda, pro cara, essa coisa de botar um estabilizador de imagem de um drone é muito coisa de adolescente, mas assim, a gente tá em 2025, por que eu vou não usar isso e fazer que a imagem fique mais agradável de assistir, só porque tem um documentário dos anos 50 que foi feito plano de sequência que, tipo, era uma tremeção absurda, tipo, tá, beleza, isso foi foda lá há 70 anos atrás, sabe? Hoje não tem porque a gente não abraçar a modernidade, sabe? Tipo, oi! E sei lá, pra pensar num comparativo, é por que a gente não volta a caçar a nossa comida ao invés de ir no supermercado ou no açougue, voltar a enviar SMS, por exemplo. Não, melhor, vamos voltar a se comunicar por cartas, ao invés de usar o WhatsApp, ou usar mapa impresso ao invés de usar o Google Maps. Por que a gente não volta a fazer fila no banco para fazer um depósito ao invés de fazer isso pelo internet banking, pelo Pix, sabe? Sei lá, eu vou vender meu celular e vou começar a ligar para as pessoas de orelhão, carregando para cima e para baixo uma agenda telefônica impressa como era feito antigamente, sabe? Tipo, não tem pé nem cabeça a defesa dessa coisa. Eu tenho pra mim, na verdade, que essa galera de diretor de publicidade que acha que é diretor de cinema é uma galera chata pra caralho. A grande maioria desse pessoal é muito chato, porque rola uma soberba, uma prepotência, tipo, sou diretor de cinema, e tu pensa, tipo, foda-se, ninguém se importa, sabe, com essa... não sei, é uma galera enjoada. Não todos, obviamente, tem pessoas queridas, mas no geral é uma galera insuportável. Mas enfim, essa coisa de idolatrar as coisas que são antigas, que assim, como eu já disse, elas foram importantes pra época delas, e se foram incríveis, sabe, tipo, foram coisas incríveis. Só que essas coisas incríveis foram sendo facilitadas, foram sendo modernizadas. Então, por que eu não vou usar as formas atuais e técnicas atuais pra me manter, sei lá, raiz? Sabe, é um papo muito furado, assim, essa coisa nostálgica. Então, eu acho que meio que pra mim pegou esse raciocínio de, tipo, eu li isso e fiquei com raiva, sabe? Eu acho que pra além de achar que nostalgia é uma coisa meio problemática, pra mim, o meu maior medo é me tornar um tiozão assim, sabe? Meio retrógrado, com umas ideias meio sem pé nem cabeça, entende? Só pra tentar defender uns pontos que, sei lá, não faz nem sentido também, sabe? E não que eu já não tenha algumas características de tiozão do pavê, mas eu acho que é tornar esses pensamentos meio ultrapassados
como via de regra, tipo, traço de personalidade, isso começar a eu realmente achar que as coisas eram melhores no passado, sabe? Pô, levava uma madrugada pra baixar uma música no Ares, no Kazaa, e aí eu acordava no dia seguinte, eu ia ver que o download tinha terminado, eu botava pra tocar a música, e daí eu descobria que não era a música que eu queria ouvir, que era uma música de um outro artista que alguém mudou o nome do arquivo, subiu nesse lugar, e aí eu não é a música que eu queria. Tipo, por que eu vou achar que nesse tempo era melhor do que hoje, que eu só abro um aplicativo de música e boto pra tocar qualquer música, sabe? Não é legal o tempo que levava as coisas antigamente, sabe? Não era melhor. Com certeza a internet era muito mais inocente, talvez. Mas assim... Foda-se, eu prefiro hoje. Talvez esse seja um dos únicos vídeos desses que eu vou começar a ver por aqui, que eu vou chegar a uma conclusão. Porque a ideia é trazer essas coisas meio do cotidiano e conversar sobre elas. E eu acho que talvez seja um pouco sobre compartilhar também algumas coisas. Compartilhar a raiva, sabe? Então eu não vou ficar passando por isso sozinho. Eu vou passar pra mais gente ouvir sobre isso e talvez discordar de mim ou concordar, tá tudo bem, mas eu não quero ficar mantendo isso pra dentro de mim. Mas sendo franco, assim, eu acho que é só um ódio meio burro e desproporcional à evolução natural de algumas coisas e também ser, sei lá, só uma idolatria ao passado que não faz muito sentido. Mas vai ser legal saber o que vocês acham sobre isso nos comentários. A ideia, como eu já falei anteriormente, é desenrolar esses papos de cotidiano por aqui e chegarmos a conclusões juntos ou não. Eu quero responder a galera e de fato trocar sobre isso, porque eu acho que, sei lá, se a gente for fazer esse tipo de espaço, eu não quero que seja um monólogo aqui, mesmo que, né, já tá sendo. Mas acho que deu pra entender meu ponto, né? Já aproveita, segue aí pra ficar por dentro das próximas conversas. E eu acho que é isso. Valeu e até a próxima.